Olá, meus amigos, minhas amigas, todos nós que estamos, ainda, não sabemos até quando, nessa condição de isolamento social. Eu tenho aproveitado esse momento em que estamos vivendo, como muita gente está fazendo, utilizando as redes sociais para estreitarmos nosso diálogo relacionado a essa pandemia. Nesse momento é muito importante que as pessoas que detêm conhecimento técnicos em alguma área que de uma maneira ou de outra possa fortalecer a discussão e orientar no sentido de contribuir com a contenção do vírus, é muito importante que se faça isso, sobretudo nas redes sociais, que está sendo um veículo assim maravilhoso para realizar essas ações. Na verdade, o que nós vamos discutir aqui hoje é algo assim que outras doenças ocorrem, mas que não tinha feito uma imposição tão forte no sentido de fazer aflorar determinadas problemáticas sociais, como essa está fazendo com que aflore. Nós sabemos que toda doença ela é social, porque na verdade a doença ela ocorre em humanos, ela mexe com as condições emocionais, físicas, psicológicas, econômicas, enfim, as doenças acontecem em seres humanos e o homem é um ser social. Essa tendência de separar a saúde como uma área e humanidades em outra, esquecendo que houvesse uma interatividade entre uma coisa e outra, é muito prejudicial. E muitas vezes a doença não é tratada como um problema social. É tratada e vislumbrada apenas do ponto de vista academicista, técnico, relacionada à medicina. Ocorre que medicina tem um significado, saúde tem outro significado. Inclusive, o conceito de saúde, pela Organização Mundial de Saúde, não é meramente tratar de doença. O conceito de saúde, pela Organização Mundial de Saúde, é o bem-estar da pessoa. O bem-estar físico, o bem-estar emocional, o bem-estar ambiental, social. Enfim, saúde significa você não precisar de hospital, você não precisar de médico. Então, o conceito da Organização Mundial de Saúde em relação à saúde é esse. É o bem-estar. Quando você adoece, você já não está mais com o bem-estar. Alguma coisa está errada em sua vida e isso te faz recorrer a médico, a hospitais. Então, cuidar da saúde é você evitar a ir ao hospital. A pandemia do coronavírus, a expansão desse vírus, ele veio assim de forma fortemente trazer sérias denúncias e pontos de reflexão para a nossa sociedade. Primeiro, porque é uma doença que remete a uma reflexão sobre o comportamento social e o comportamento ambiental. Primeira questão é essa. Eu lamento muito a imprensa, os meios de comunicação, falar sobre a questão econômica, as características do vírus, a dimensão letal desse vírus, a preocupação com leitos. Eu lamento não porque se enfoca essas questões, porque é necessária, num campo até de divulgação da realidade pela imprensa. Mas eu lamento porque os meios de comunicação, eu já tenho dito isso algumas vezes, omitem
as causas dessa pandemia, que é justamente a propagação do vírus. E, ao refletirmos sobre isso, a gente vai ser claro em dizer que a causa da expansão do coronavírus, a causa dessa pandemia, é justamente as relações ambientais, o comportamento da sociedade em relação à natureza, que passa um processo de degradação do meio ambiente, das florestas, capturação, tráfego e matança de animais silvestres, que leva esses animais para as áreas urbanas, sobretudo nos mercados orientais, que foi justamente lá onde o vírus passou para humanos. Então o problema do coronavírus se inicia com um problema ambiental. E que ninguém discute isso. Porque eu sempre coloco isso. Às vezes se trata a saúde desarticulada com a questão sanitária, desarticuladas com a questão ambiental, e a causa do coronavírus, a propagação, a sua expansão, né, entre humanos, se deu a partir de agressões ao ecossistema, a matança, a capturação, a comercialização de animais silvestres nas florestas asiáticas, nas florestas africanas, que levou a esses animais serem comercializados em mercados, e o vírus passou dos animais para os humanos, mudando de habitat, né? E ao mesmo tempo mudando de veículo transmissor, que antes era de animal, estava nos animais, agora está nos humanos que consumiram esses animais abatidos em mercado. Eu quero dizer que a imprensa não fala isso, porque eles acham que meio ambiente não tem nada a ver com a saúde. Mas sabe você que a causa dessa pandemia, ela está associada a comportamento ambiental, aos comportamentos ambientais degradantes sobre a natureza, especulativos. Quando há algum tempo, e sempre a gente diz isso, vamos cuidar do planeta, cuidado com o aquecimento global, vamos tratar desse planeta, porque isso aqui, se acabando, nós não temos outro lugar para ir. As pessoas acham isso, né? Trata que isso é chavão, é brincadeira, é uma mesmice. Olha aí a mesmice. Está todo mundo agora sabendo que zelar pelo planeta significa você evitar esse caos, essas pandemias, esses problemas que passam a ocorrer em nível global. Se a destruição do planeta se faz em nível global, suas consequências também vão se dar em nível global. E por que o vírus se espalha de forma tão rápida? Pelos aparatos técnicos, pela globalização. Nós sabemos que as doenças chegaram na América Latina, muitas delas trazidas pelos europeus, desde o processo, o início da colonização. Muitas doenças que hoje estão entre nós e vitimaram inicialmente os índios, eles chegaram até aqui através dos portugueses, de espanhóis, né? Sobretudo dos portugueses que trouxeram da Europa para cá vírus que passaram a ser disseminados aqui na América do Sul, nesse território que hoje é o Brasil. Então a presença de vírus, a expansão de vírus europeus para a América, o coronavírus não é o primeiro, nem será o último. Isso já faz parte da nossa história. No entanto, a gente tem que entender que nós não vivemos mais no século XVI, onde esses vírus eram trazidos pelos colonizadores através dos navios e se levava 3, 4 meses para se fazer um transporte de pessoas trazendo esses vírus até aqui. Ora, nós vivemos hoje num mundo
de globalizado. O que o Milton Santos coloca, o grande geógrafo Milton Santos coloca, que nós vivemos a tecnologia possível. A tecnologia foi capaz de suprimir o tempo e o espaço. Você está no Brasil, 7 horas depois você está na Europa. Você viaja para o Japão, para a China, como se fizesse uma viagem a curta distância. As pessoas se encontram e a rapidez do tráfego faz com que as pessoas circulem no mundo da forma mais rápida possível, nas mais variadas distâncias e procedências. E o homem, ao circular, mediado por essa tecnologia de transporte aéreo, de cruzeiros, ao mesmo tempo que ele viaja consigo, sendo o condutor do vírus. Aí alguém diz, mas o vírus aconteceu inicialmente já no final de dezembro e já chegou aqui. Claro que chegou. Ou você acha que o mundo é parado, que as pessoas não circulam? Existe um tráfego aéreo. Existe inclusive um congestionamento aéreo, as pessoas estão viajando. E o mundo é um mundo pequeno. E as pessoas, ao viajarem, contaminadas, viajam levando bagagens nos aviões, e uma bagagem que é nociva, que é o vírus com que elas estão com elas. Então, a globalização do planeta, o termo globalização sempre foi colocado numa perspectiva econômica. A globalização econômica. Agora, é necessário que essa globalização mediada pela tecnologia, que o Milton Santos chama, né, de meio técnico, científico, informacional. Vivemos num mundo, né, marcado, cercado de aparatos tecnológicos que viabiliza o encurtamento das distâncias, que viabiliza a interatividade de forma intensiva e a articulação de vários lugares, de vários pontos do mundo, a partir de conexões aéreas, a partir de conexões marítimas de cruzeiros. Então é preciso que quem só pensava em globalização sob o ponto de vista econômico, agora a gente entenda que existe uma globalização também das doenças. E a globalização é boa, a tecnologia é maravilhosa, porque você usa as redes sociais, usa a internet, usa a comunicação, né? Faz com que você interaja com todas as partes do mundo de maneira fácil. Da mesma forma como as informações e as comunicações passam a se realizar facilmente entre pessoas, mediadas pela internet e pelo telefone, da mesma forma o vírus está no mesmo contexto, e por isso que o vírus se propagou rapidamente no mundo. Nós não estamos mais no século XVI, quando as doenças trazidas pelos europeus, sobretudo os portugueses, aqui no Brasil, se fazia a partir de embarcações. Agora o vírus viaja de avião. Olha que vírus chique, viaja de avião. Mas quem é que viaja de avião que trouxe esse vírus? Uma elite, quem tem poder econômico. E aí esse vírus chega agora nas cidades. Aí eu entro num outro aspecto importante que eu quero discutir aqui com vocês. A princípio, quando o vírus se instala, trazido da Europa por quem veio de lá, esse vírus ele vai circular entre as pessoas de poder econômico melhor, poder aquisitivo, de bom poder aquisitivo, que é justamente as pessoas que circularam nessas áreas que trouxeram o vírus. Só que o vírus não fez nenhum pacto para ficar apenas nesses corpos de uma elite que viaja. Esse vírus, ao chegar aqui, trazido por quem veio da Europa, ele não conhece fronteiras nem territórios.
E alguém já dizia, até no Ministério da Saúde, todas as autoridades já se falava, até em nível estadual, que a coisa ia piorar. Era isso que se ouvia. Ia piorar? E por que se dizia isso? Ninguém estava fazendo nenhuma alarme catastrófico ou desejando mal. É porque sabia que o vírus era letal e que esses fluxos que se materializam na cidade, sobretudo de transportes coletivos, de transportes particulares, de metrô, as pessoas não vivem paradas na cidade. Vamos entender isso. A cidade não é uma maquete. Falo isso até do ponto de vista geográfico. A cidade não é uma maquete. A cidade ela tem uma dinâmica. A dinâmica do trabalho, de quem está na saúde, de quem vai para a universidade, da escola. A cidade tem uma dinâmica. E quem faz essa dinâmica são as pessoas circulando de um lugar para outro. E essa conjuntura foi favorável para viabilizar a propagação do vírus. Aí vem algo que a gente já sabe. A desgraça vem para todos. No entanto, ela abraça de forma nociva, célere e de forma anti-humana, demoníaca, as classes mais pobres. Porque é justamente as classes mais pobres que moram em morros, em submoradias, em locais sem saneamento, em ambientes degradados ambientalmente, que passam a ser locais favoráveis à recepção desse vírus que se espalha. Então o vírus, ao sair dos grandes bairros chiques, que não saiu, continuam lá, mas agora também já se transferiu para a periferia, para os lugares pobres. Então você vai encontrar os morros, você vai encontrar os bairros periféricos, você vai encontrar os lugares de submoradia, que aliás, nesses lugares a gente não pode nem incentivar as pessoas a ficar em casa. E mesmo ficando em casa não se protege, porque a localidade onde elas moram não caracteriza um ambiente propício ao isolamento social. Tem local onde a casa é feita de 2 cômodos, morando 12 pessoas. Tem locais de moradia que só é um cômodo e mora 10, 6 pessoas no mesmo cômodo. Onde você sai à rua, dá 5 passos, já está na outra casa que também só tem um cômodo com mais 6, 12 pessoas morando. Então, até mesmo a condição de você orientar essas pessoas a um confinamento, a um isolamento social, não é possível. Como você vai fazer um isolamento social se mora 5, 6 pessoas num cômodo? Aí são lugares que não tem saneamento, esgoto a céu aberto. Aliás, não tem nem água para lavar as mãos, que a gente está sempre incentivando a lavar as mãos. Não tem nem álcool, imagina gel, imagina sabão. Então, essas desigualdades ambientais, elas refletem as desigualdades que existem na sociedade. E aí o espaço geográfico, esse espaço que nós materializado, que nós vemos, ele reflete a organização da estrutura social na qual nós estamos inseridos. Se a sociedade é dividida bruscamente entre ricos e pobres, essa divisão ela vai ser também materializada no espaço, onde você vai encontrar áreas nobres que proporcionam condições de isolamento, de proteção do vírus, e áreas onde moram as pessoas, justamente as pessoas pobres, que não são pobres porque querem, mas porque são empobrecidas,
ao longo de um processo histórico, que são obrigadas a viver naquele local e passando por uma situação de vulnerabilidade, cuja situação social não permite nem com que elas se protejam, nem que querem. Tem lugares que não tem nem água. Tem lugares que não tem fossas sépticas. Tem lugares, né, que mora 5 pessoas num cômodo. Como se vai fazer isolamento social? Como você vai fazer incentivar as pessoas a lavar as mãos? E sempre foi assim. Essas desigualdades sociais no Brasil sempre foi desse jeito, e é algo planejado para que a sociedade se mantenha numa condição de divisão entre ricos e pobres. Porque é justamente essa divisão social que vai se manter uma estrutura de poder podre, que garanta a miserabilidade de muitos para o enriquecimento de uma minoria. Agora o vírus chegou. Aí é fácil dizer, agora cuidado, quem vai mais sofrer é a periferia, quem vai mais sofrer são os pobres. Mas vão sofrer por causa dessas circunstâncias criadas pela própria sociedade que levam ao empobrecimento. E esses lugares de vulnerabilidade, no ponto de vista, né, de análise geográfica, são justamente as favelas, né, são justamente os lugares de subhabitação. E que, aliás, as prefeituras, para colaborar com esse processo, deveriam, no mínimo, ter um mapeamento da cidade, onde o próprio poder público pudesse, né, ter mapeado essas zonas de maior vulnerabilidade social, que corresponde à vulnerabilidade de contágio do coronavírus. Era para as prefeituras, para o poder público municipal, ter um mapa indicando quais os maiores lugares de focos de aglomeração humana, condicionado pela dinâmica urbana. Porque aí poderia facilitar a elaboração de políticas públicas para conter a circulação de vírus, inibindo os fluxos de deslocamento de pessoas que pudessem fazer com elas o trânsito do vírus para contagiar outras pessoas. O mapeamento das áreas de maior densidade demográfica, de conglomerado humanos, isso mapeado por uma prefeitura, seria um instrumento maravilhoso que ajudaria na elaboração de políticas públicas na contenção de vírus. Mas, lamentavelmente, quando se coloca a questão do coronavírus, as pessoas tratam isso meramente como algo ligado só à questão da saúde. Mas eu digo a saúde é a saúde curativa, não é aquela saúde conceituada pela Organização Mundial de Saúde, que é o bem-estar social, o bem-estar psicológico, o equilíbrio ambiental, numa condição, numa concepção de que você não precisa de hospital. O coronavírus, essa doença está sendo tratada meramente como uma condição de saúde curativa. Aí eu vejo as mobilizações das autoridades na preocupação de organizar o maior número de leitos, desapropriar hotéis, desapropriar o que seja o que for para se transformar de forma improvisada em hospitais, em adquirir locais para as pessoas não morrerem, respiradores, que é importante, é importante isso. Mas quando você está pensando nisso aí, você já está pensando na doença. E o momento mais importante de conter essa pandemia é você evitar os fluxos, é você evitar a circulação de vírus. Aí a gente pega as prefeituras de calça curta, sem programas capazes de fazer análise de dinâmica urbana, de análise de focos de aglomeração, de análise de fluxo dentro do município, que viabilize com maior probabilidade a circulação de vírus. Tem cidade que nem mapa tem. O mapa
é algo, um instrumento, que não é mapa, não é coisa de geografia só. O mapa é para o engenheiro, o mapa é para a saúde, o mapa é para o meio ambiente, é um instrumento de trabalho. Aí onde eu digo também, as prefeituras não estão trabalhando, quero aqui parabenizar as que estão, não vou generalizar, mas tem muita prefeitura que não está fazendo um trabalho integrado. Onde é que a Secretaria de Meio Ambiente está metida nessa história de contribuir com a saúde? Que nesse momento a discussão, a análise ambiental urbana é algo imprescindível e necessário para qualquer gestor público contribuir na contenção da circulação do vírus. Onde é que está a Secretaria de Meio Ambiente? E acham que isso não tem nada a ver com saúde, porque a ideia de saúde é só a caminha do hospital e o respirador quando chegar. A Secretaria de Infraestrutura, onde é que está para interagir com a saúde? No sentido de políticas de atenuar esses fluxos. A Secretaria de Ação Social. É ver que nem existe. Eu vejo, as ruas continuam cheias de comércio. O comércio de rua continua do mesmo jeito. E a desgraça, a vulnerabilidade é tão grande para os mais pobres, que aí já tem pobres para ganhar a vida vendendo máscaras. Como se vendesse máscara de carnaval. E fazem isso, coitados, porque ganham um dinheirinho e aproveitam a própria desgraça da pandemia para poder se sustentar. E só Deus sabe as condições de higiene com as quais essas máscaras são vendidas na rua, no meio de poeira, em contato com o suor, né, sem lavagem, sem passar álcool nas mãos. Né. Mas a própria desgraça para o pobre é o momento dele ganhar dinheiro, a própria desgraça, que vai lhe atingir. O comércio de rua está aí, as bancas vendendo frutas, verduras, as áreas destinadas ao Zona Azul está sendo destinada agora a lugar de vender frutas e verduras. E o mais irônico é que de noite passa um carro passando um produto para desinfetar as ruas. Aí quando amanhece o dia, toda a dinâmica desse comércio está presente nas ruas que foram jogados o produto durante a noite. A Secretaria de Ação Social poderia fazer um diagnóstico, uma interatividade com esses comerciantes de rua para ajudá-los no cadastro. Esse auxílio social que o governo federal está dando, não dele, porque é o dinheiro do próprio povo. O governo federal não está dando nada a ninguém, esse dinheiro é do povo e está retornando para o povo. E o Estado é responsável pela saúde do seu povo, apesar de nunca ter se preocupado com isso, porque todas essas condições de vulnerabilidade foram historicamente construídas, o Estado nunca teve nenhuma sensibilidade para com as pessoas. E aí, por que a Secretaria de Ação Social não faz um levantamento desses comerciantes de rua para saber se eles já estão cadastrados? Porque a intervenção do governo, no sentido desse auxílio federal, já é justamente para viabilizar com que as pessoas fiquem em casa e não fiquem expostas na rua, nem para contrair o vírus, nem para passar o vírus para outra. E aí parece que não está acontecendo nada. Aqui em Barbalha não está acontecendo nada disso. Eu vejo as ruas só vendendo, comércio de rua, os aglomerados em torno dessas bancas, nas calçadas. Essa lástima agora que foi criada por falta de organização na distribuição desse recurso, né, desse programa do governo. E aí alguém já tinha dito, alguém já tinha falado, que eu achei interessante, que podia ter dado um cartão de débito a cada beneficiado. E aí, quem fosse contemplado com o programa, né, poderia fazer compra em redes comerciais
credenciadas ao programa e era automaticamente debitado pela loja, pelo comércio onde foi comprado, né, pelas pessoas que detinham o cartão, né, nesse contexto. Mas é preocupante porque a gente vê um despreparo geral. E eu não estou falando isso como crítica. É uma crítica porque não tem como não ser uma crítica. Mas é uma crítica acadêmica. As prefeituras exigem conhecimento técnico na saúde, no meio ambiente, no transporte, na infraestrutura, na ação social. E esse conhecimento técnico tem que ser promovido e exercido em favor do povo, porque somos remunerados para isso. Se você, qualquer profissional de qualquer área, que tenha uma interatividade, que possa contribuir com o seu saber, com a sua reflexão, para ajudar em atenuar a propagação do vírus, vamos fazer isso. A humanidade está precisando de nós estamos precisando da humanidade. Essa solidariedade mecânica que agora a gente está descobrindo que existe, não digo nem afetiva, mas a solidariedade mecânica, que agora está todo mundo sabendo que precisa do padeiro. Fica todo mundo agora sabendo que precisa do delivery. Fica todo mundo agora entendendo que a gente precisa, né, de outras pessoas. Essa pandemia levou as pessoas a entender a necessidade da solidariedade, né? Muitas pessoas estão fazendo as coisas por a gente. E a gente também estamos fazendo por elas. Então é um momento de solidariedade. É um momento de entendimento. É um momento onde cada um, dentro de suas casas, pode fazer muito para cada um dentro de suas casas. É um momento onde todos nós, dentro de nossas casas, possamos fazer muito para as pessoas que estão também em suas casas. É um momento de unidade, de solidariedade. O vírus está impondo isso. O vírus está impondo essa dimensão humana. E eu pergunto, por que foi que não foi criado um comitê interdisciplinar no município ou nos municípios, em nível municipal, para lidar com os propósitos de contenção da circulação do vírus? Entrega o problema só à Secretaria de Saúde, coitada. E não dá de conta, porque a doença, quando você fala na saúde, é só curar. É só o respirador, é só os leitos, é só o hospital. Essa doença exige uma articulação para que isso não ocorra, para que não se precise usar o hospital. Aí exige realmente a interatividade social. Reflete a análise de espaço, de território, de fluxos, de conglomerados urbanos, mas tratam isso como uma questão só de saúde. Entrega uma problemática desse porte apenas a uma Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde, nessas concepções que nós temos, é só para curar. Quando a desgraça já está aí, que tem que levar para a cama, para o hospital, para o respirador. Então nós estamos precisando é que isso não ocorra. Nós estamos precisando de pessoas que evitem com que esse vírus circule. E aí é necessário que pessoas de outras áreas interajam com seus propósitos, ao menos para denunciar, uma denúncia positiva, um puxão de orelha, né, delicado. É isso que está acontecendo. Nós estamos, né, numa situação grave. Não queremos ser pessimistas, nós não queremos ser pessimistas, mas o indicativo pelo despreparo que nós somos, despreparo que nós temos, é de que a coisa nem começou ainda. Vai piorar. E aí, o colapso que tanto se fala, vai acontecer, como já está acontecendo em Fortaleza, nas capitais, e está chegando no interior. Vai chegar. Então ainda é tempo.
Tem cidades que ainda o vírus não chegou. Ainda é tempo de fazer uma política, criação de um comitê organizado por pessoas que detenham informações técnicas para que isso ocorra. E sair dessa ingenuidade de jogar essa problemática do vírus só na mão de uma Secretaria de Saúde. Isso é ingenuidade. Porque saibam vocês, todos nós, que saúde é você não precisar de hospital. O conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde é o bem-estar físico, social, psicológico, ambiental. É isso que nós vamos conseguir exercer atenuando a propagação desse vírus. Eu quero dizer que a gente está sempre fazendo essas lives aqui. Eu acho que é um compromisso social de todos nós, né? Sobretudo das universidades, né? Somos funcionários, né, que estamos sem poder dar aula e que nossas áreas interagem com essa problemática. E seria interessante que os médicos, que os sanitaristas, que os enfermeiros, que os psicólogos, né, os sociólogos, qualquer pessoa de qualquer área pudesse fazer isso que a gente está fazendo. Isso iria contribuir muito, né? A gente apenas temos a ideia, propomos, mas nós não temos o poder. Quem está com poder não somos nós. É como a briga do presidente da República com o secretário de Saúde. Ele tem informação técnica, mas o poder é quem manda, o poder é quem determina. E nesse momento tem que baixar a bola. Tem que baixar a bola, entender, valorizar e buscar a contribuição de todos. Ou se dá as mãos, ou a sepultura será para todo mundo. Vamos ter fé, vamos ter garra, vamos ter otimismo, como a Maria Bethânia canta. A arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não. Se a gente conseguir fazer isso, dando as mãos, a gente vai atenuar a passagem sofrida dessa travessia. Um abraço a todos. Propaguem esse vídeo, né? Compartilhem, né? E vamos refletir sobre isso. E só em refletir com um colega propagando isso, que chegue às autoridades essas discussões, que não são discussões meramente nocivas, mescladas de ideologia. O que a gente está fazendo aqui é algo de coerência, assegurado em conhecimentos técnicos de orientações humanas, ambientais, psicológicas, sociológicas, e vamos vencer. Muita fé, toca para frente. Um abraço para vocês.